Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês duas versões do bolo alagado. Esse bolo viralizou na internet, eu recebi alguns comentários pedindo para trazer aqui no canal também. E hoje eu quis trazer para vocês duas versões, tá? Vamos fazer aqui no sabor de 4 leites esses dois bolos. Um nós vamos colocar uva e o outro vamos colocar morango, porque eu já estou pensando aí nas festas de fim de ano, no Natal, dá muito tempo para vocês se programarem, tá bom? Então por isso que eu trouxe essas duas versões aqui para vocês que querem vender, fazer para sua família. E o legal é que é um bolo muito fácil de fazer, não precisa você ter habilidade aí para decoração, para fazer bolo. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. Então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar fazendo a massa do bolo, na verdade as duas massas, né? Aqui numa batedeira eu começo colocando 6 ovos com 1,5 xícaras de açúcar. O tamanho da xícara que eu estou usando aqui com vocês é de 240 ml. Você vai bater primeiro os dois ingredientes até que dobre de volume na velocidade máxima da sua batedeira por aproximadamente aí uns 8 a 10 minutos, até que fique bem esbranquiçado, tá? É muito importante que essa primeira etapa você bata muito bem esses dois ingredientes. Depois desse tempo, você pode desligar a batedeira e você vai começar a acrescentar aos poucos a farinha de trigo e vai colocar também o leite morno, tá? No total aqui, pessoal, nós vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo para essa massa e 300 ml de leite morno, tá bom? É importante que você só deixe o leite morno mesmo, não precisa esquentar, tá? E você vai colocar aí. Eu coloco a farinha de trigo sempre aos poucos, porque como eu já falei aqui para vocês no canal, é muito mais fácil de dissolver na massa, então vai sempre colocando a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Lembrando aqui para vocês que eu estou usando essa quantidade de ingredientes para essa massa, porque eu estou fazendo duas massas de 20 centímetros de diâmetro cada, tá? Para vocês que vão fazer somente um bolo, você usa sempre a metade da receita que eu estou passando aqui da massa e também que eu vou passar do recheio, tá bom? Mas todos esses detalhes eu deixo sempre aqui detalhado na descrição do vídeo para vocês, porque assim não tem erro. Então aqui embaixo vai estar a quantidade que eu estou usando aqui com vocês no vídeo e a quantidade da metade da receita, tanto da massa quanto do recheio, para quem quer fazer apenas um bolo, tá? Então, eu vou repetindo o processo, colocando sempre a farinha de trigo aos poucos. Com o auxílio de um fouet eu vou mexendo, você pode mexer com uma espátula também, não tem problema. E agora sim, depois que eu coloquei toda a farinha de trigo, já coloquei o leite morno também, mexi muito bem. Por último, nós vamos acrescentar aqui uma colher bem cheia de fermento em pó, fermento químico para bolo, e vamos voltar a mexer muito bem. Nessa massa eu não coloco óleo e nem manteiga, pessoal, porque essa massa ela já é bem molhada, já chama, né? Bolo alagado. Então não vai ficar seca, então eu não vejo necessidade de colocar óleo e nem manteiga, tá bom? Agora eu peguei aqui uma espátula para terminar de mexer muito bem. A minha massa aqui já está pronta para levar ao forno. Vou mostrar aí de perto para vocês o resultado. Eu vou transferir essa massa, como eu falei para vocês, para duas formas de 20 centímetros de diâmetro. Essa forma, ela tem, cada uma delas, ela tem 8 centímetros de altura, tá bom? Para vocês saberem, mas se quiser assar numa forma de 20 por 10 dá certo também. Vou dividir a massa nessas duas formas. Aí eu untei a forma com desmoldante, mas vocês podem cortar o papel manteiga, colocar no fundo da forma, pode untar com margarina e farinha de trigo também, que dá super certo. No meu caso aí eu untei com desmoldante, tá? Vou levar para o forno em 180 graus, de 40 a 45 minutos, isso depende de cada forno. Então sempre faça o teste do palito, se o palito sair limpo, é porque o seu bolo já assou completamente, tá? Então o meu, depois desse tempo, assim ficou o resultado das duas massas. Agora eu vou deixar esfriar completamente essas duas massas para depois sim seguir para a segunda etapa. Então, sempre que você tirar do forno, deixe esfriar completamente e depois que esfriar, você vai para a segunda etapa desse bolo. Então, agora vamos para a segunda etapa, depois que a massa esfriou completamente, vamos fazer agora a calda, pessoal, que é aquela calda que vai molhar bem aí o bolo, tá? Aqui também no recipiente, vamos fazer o dobro, porque eu vou fazer para duas massas, então sempre você faz a metade do que eu estou passando aqui. Aqui eu coloquei 2 caixas de leite condensado no recipiente. Cada caixa dessa contém 395 gramas. Vamos colocar uma xícara cheia de leite em pó, estou usando o próprio leite ninho. E primeiro nós vamos mexer muito bem os dois ingredientes com um fouet ou uma espátula, o que você tiver, para que o leite em pó ele venha dissolver completamente nesse leite condensado, tá? É muito importante que você faça esse processo para que a calda não fique com grominhos do leite em pó.
E agora sim, depois que o leite em pó dissolveu completamente no leite condensado, vamos acrescentar aqui 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha dessa contém 200 gramas. A nossa calda aqui também, pessoal, vai ser no sabor de 4 leites, tá? Assim como um recheio. Aí depois que eu coloquei o creme de leite, eu volto a mexer novamente com o fouet, assim fica mais fácil fazendo por etapas. E a nossa calda também, pessoal, vai ser de 4 leites, tá bom? Por isso que eu estou colocando aí 4 tipos de leite. Agora, por último, vamos acrescentar o leite de caixa, que é aquele que vende no mercado integral. Então, aqui eu estou colocando no total 800 ml de leite, porque é 400 ml para cada bolo, tá bom? Como eu falei para vocês na descrição do vídeo, sempre eu vou deixar para vocês a quantidade toda que eu estou usando e a quantidade aí para um bolo só, que é a metade da receita, tá? Volto a mexer novamente e depois que eu mexo muito bem, aí sim eu vou mostrar aqui o resultado para vocês que a calda já está pronta. Não precisa levar ao fogo essa calda, tá bom? Essa calda você vai fazer ali rápido mesmo com fouet ou uma espátula e já está pronta. É muito fácil, muito simples de fazer. Então agora que a calda já está pronta, eu quero mostrar aqui para vocês, depois que a massa esfriou, como ficou o resultado delas. Assim ficou o resultado, uma massa que ficou super fofinha e como eu falei para vocês, não precisa colocar óleo, manteiga nessa massa. Essa massa já vai ficar bem molhada, né, pela quantidade de calda, então não tem necessidade, tá bom? Agora, pessoal, uma dica muito importante aqui. Para que a massa ela venha absorver muito bem essa calda, você vai tirar o topo dessa massa, tá? Que é essa parte de cima que eu estou mostrando para vocês. Assim, na hora que você jogar a calda por cima do bolo, essa parte do meio aqui da massa, ela vai absorver bem a calda. Então, é importante que você tire essa parte, tá bom? Eu tirei aí, vou mostrar aqui o resultado para vocês. Eu tirei para o vídeo não ficar muito longo. É só você pegar uma faquinha e tirar essa parte de cima. Assim, essa parte do meio aí do bolo vai absorver bem a calda, tá bom? Então, aquela parte de cima não vai impedir. Então, uma dica muito importante para vocês fazerem, tá? E agora vamos para o terceiro passo, que é molhar o nosso bolo, né? Mas antes eu quero mostrar para vocês a embalagem que eu vou usar. Essa embalagem é muito conhecida e é muito fácil de vocês acharem em lojas de artigos para festas, lojas de embalagens também, tá? A numeração dessa embalagem é a G37. Eu achei que esse tamanho ficou ideal para o tamanho da forma de 20 centímetros de diâmetro, porque não ficou muito espaço aí na lateral, então não vai ter o risco do bolo ficar sambando, ficar indo para o lado e para o outro dentro da embalagem. Então esse tamanho de G37 eu achei ideal, tá bom? Então aqui dentro da embalagem eu começo colocando um pouco da calda, porque na hora que você colocar a massa aí dentro da embalagem, essa parte de baixo é importante que tenha um pouco de calda também, para a parte de baixo da massa absorver essa calda, tá? Aí depois sim, depois que você colocar aí a massa bem certinho na sua embalagem, e agora sim na parte de cima aqui você vai colocar todo o restante da calda, e é para molhar muito bem mesmo, pessoal, porque o nome desse bolo já fala, bolo alagado, muitos chamam de bolo inundado, então assim, é um bolo alagado mesmo aí de calda, tá? Mas não se preocupem porque vocês vão ver depois que ficar o tempo na geladeira que a massa ela vai absorver muito, praticamente toda essa calda que eu estou colocando aí. Aí eu vou repetir o mesmo processo com outro bolo, porque aqui eu estou fazendo com vocês duas versões, né? Então, eu peguei a outra embalagem, coloco também um pouco da calda aí no fundo, venho com a massa, coloco dentro da embalagem e pego o restante da calda, que como eu falei para vocês, eu dividi para os dois bolos e vou colocar aí por cima. Agora, com aquela mesma tampa, vocês vão tampar, porque é muito importante que tampe muito bem para levar para a geladeira, pessoal, porque antes de fazer as outras etapas, é importante que essa massa com a calda, ela venha descansar por no mínimo 8 horas na geladeira, tá bom? Não pule essa etapa, porque a massa, ela precisa desse tempo para absorver essa calda. Então, você vai deixar no mínimo 8 horas na geladeira ou até mais. Se quiser fazer à noite, deixar para outro dia, não tem problema, tá bom? Foi o meu caso, eu fiz à noite e deixei até o dia seguinte para fazer as outras etapas aí do nosso bolo. Então, sempre tampe muito bem antes de levar para a geladeira, tá? E enquanto o seu bolo estiver na geladeira, você já pode fazer o recheio, porque é o tempo que o recheio vai esfriando, tá? Aqui numa panela você vai colocar 2 caixas de leite condensado. Cada caixa dessa contém 395 gramas, mas vocês vão colocar 2 se vocês fizerem 2 bolos. Se fizer um, você vai colocar apenas uma caixa de leite condensado. Toda a receita, como eu falei, eu estou passando aqui para vocês, você faz sempre a metade da receita, se vocês, no caso, forem fazer um bolo somente, tá? Em seguida, eu coloquei meia xícara de leite em pó, estou usando leite ninho também, e é o mesmo processo aí da calda. Eu mexo muito bem com o fouet,
até esse leite em pó dissolver assim completamente no leite condensado. Em seguida, eu acrescento aqui também 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha dessa contém 200 gramas. E vamos colocar 300 ml de leite em caixa, tá? 300 ml daquele leite líquido de caixa integral. Então, você vai colocar aí 300 ml, para cada receita é 150 ml. Vamos voltar a mexer aqui muito bem com o fouet antes de levar ao fogo. E lembrando também que esse recheio não precisa levar manteiga, margarina, não precisa, é somente esses ingredientes que eu estou passando para vocês. Em seguida, depois que você mexer muito bem, você vai levar ao fogo e sempre coloque o fogo do médio para o baixo para não queimar aí o seu recheio. E é muito importante que você vá mexendo sem parar até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E o ponto, pessoal, não é ponto de recheio de bolo de aniversário, aquele recheio muito firme. Nós vamos deixar aqui no ponto de recheio como se fosse para bolo no pote, que é aquele mais cremoso, mais molinho, tá bom? Então não vamos deixar aqui no ponto muito firme. Vocês vão observar que conforme vocês forem mexendo, vai subir aí essa fervura, né? Vai ferver muito bem. Não desligue nesse momento. Da mesma forma que essa fervura ela vai subindo dessa forma, ela também vai descer. Então é nesse momento que a fervura vai descer, que aí sim você vai ver que chegou no ponto certo. Eu vou mostrar aqui todo o detalhe no decorrer do vídeo para vocês, tá bom? Então observe que aí a fervura tá bem alta, né, na panela. Você continua mexendo sem parar no fogo do médio para o baixo. Aí agora sim eu vou mostrar aqui para vocês o resultado. Observe como desce muito bem essa fervura, pessoal. Até a consistência do recheio muda e a cor também, né? Então, quando chegar nesse ponto aqui, aí você já pode desligar o fogo. Se você quiser um recheio para bolo de aniversário, você vai continuar mexendo aí até levantar sua espátula e o recheio cair em pedaços, em blocos, que não é o caso aqui, tá? Agora aqui eu vou desligar o fogo e vou dividir esse recheio em 2 recipientes. Cada recipiente desse vai ser para um bolo. Então eu tentei dividir aí igual, tá? Por igual. Agora eu venho com um plástico limpo e coloco em contato com o meu recheio, assim evita criar nata ou película por cima do recheio. E se você puder, se você não tiver com muita pressa, você deixa esfriar fora da geladeira em temperatura ambiente, tá? E depois que o recheio esfriar e o bolo ficar aquele tempo na geladeira que eu informei para vocês, você vai tirar o bolo da geladeira e agora sim vamos começar a rechear. Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês como a massa absorveu bem a calda, que é como eu falei para vocês. Então jamais coloque manteiga ou óleo na massa, tá bom? Porque isso vai ajudar com que a massa ela venha absorver o máximo possível da calda. Agora vamos começar a rechear, eu vou começar pelo de uva. Aqui no meu caso eu tive que cortar as uvas porque eu só achei uva muito grande e é importante que seja uva sem semente, tá? Se vocês acharem uvas aí menores, vocês podem colocar a uva inteira porque assim evita que a uva solte água, assim como o morango também solta, tá? E sempre coloque as uvas em contato com a massa e o recheio sempre por cima, assim como vamos fazer com o morango também. Então eu fui preenchendo essa parte de cima aí toda da massa com as uvas. E agora eu venho com o recheio na parte de cima, colocando por cima das uvas, que é aquele recheio de 4 leites que eu fiz no fogo. E observe a consistência, que nem eu falei pra vocês depois que esfriou, pessoal. Não fica consistente, mas também não fica líquido, né? Assim como uma calda. Então fica com essa consistência, que é uma consistência ideal aí para bolo no pote, sobremesa. E no caso aqui, esse bolo, na verdade, ele vira uma sobremesa na hora de você servir. Então aí eu coloco todo o recheio que eu dividi por cima das uvas e vou espalhar aqui muito bem com o auxílio da colher. Depois que você espalhar assim muito bem, você volta a levar para a geladeira para você fazer a cobertura. E eu vou mostrar para vocês aí fazendo, mas antes eu quero montar também o de morango já aqui com vocês. E depois vamos fazer a cobertura tanto de morango como a de uva, tá? Em seguida eu tirei o outro bolo também da geladeira e quero mostrar aqui também para vocês como a massa ela absorveu bem a calda, tá? Para vocês verem. E esse vamos repetir o mesmo processo que fizemos com o de uva, porém vamos colocar morango. E o morango vocês também podem colocar inteiro, porque aí evita soltar muita água na massa, já que é uma massa bem molhada, né? Porém, pessoal, eu também só achei morango muito grande, por isso que eu cortei. E como eu falei pra vocês, eu estava gravando aqui pra vocês, em seguida eu dividi pra família. Então não foi uma sobremesa, um bolo que ficou aí muito tempo na geladeira não, tá bom? Agora eu peguei o restante do recheio que eu dividi em 2 partes, como eu mostrei pra vocês, e coloco aí por cima dos morangos e espalho muito bem. Agora eu volto pra geladeira, assim como eu fiz com o sabor de uva, e vamos fazer agora a cobertura desses 2 sabores, desses 2 bolos. Vamos começar fazendo pelo sabor de uva, que vai ser uma ganache de chocolate, tá?
Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate nobre meio amargo. Se você não quiser usar meio amargo, pode usar o leite ou pode usar o blend. E tenho também uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Levei esse chocolate para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas vocês podem derreter em banho-maria também, só tomem muito cuidado para não cair água no seu chocolate, tá? Depois que derreter assim completamente, vamos acrescentar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e vamos mexer muito bem. Aí a nossa cobertura já está pronta e essa ganache maravilhosa fica com esse brilho incrível, pessoal. E assim, eu prefiro meio amargo para não ficar muito doce, mas é opcional, tá? Vou reservar aqui ao lado e vou fazer a cobertura agora do sabor de morango, que simplesmente vai ser um chantilly batido. Aqui numa batedeira eu vou colocar 200 ml de chantilly bem gelado, assim como manda o fabricante, tá? E vamos bater até chegar no ponto bem firme na velocidade média da batedeira. Depois que chegar no ponto bem firme, eu vou mostrar aqui para vocês. Para você ter certeza, pegue sempre uma espátula, pegue um pouco do chantilly e vire assim a espátula. Se o chantilly não cair de forma alguma da sua espátula, é porque é o ponto certo, tá? Agora vamos começar a decorar aí os nossos bolos. Então eu tirei o sabor do que tem uva na geladeira e venho agora colocando a cobertura por cima. É importante que a cobertura esteja completamente fria, tá, pessoal? Essa ganache para você colocar aí por cima. É só espalhar muito bem com a colher. Lembrando que nesse momento decoração é opcional, vocês podem fazer da forma que vocês preferirem. Se não quiser colocar cobertura de chocolate por cima porque acha que vai ficar muito caro, pode finalizar com chantilly, assim como eu vou fazer com o sabor de morango, tá? Aqui é só dicas para vocês. Agora aqui em volta eu vou colocar granulado de chocolate branco, que na verdade chama granulê da Melk, tá? Aí, pessoal, se você não quiser colocar, você pode colocar raspa de chocolate, pode colocar granulado de chocolate, o que vocês preferirem fazer aqui em cima, colocar a decoração da sua preferência, vocês vão usar a sua criatividade. Agora, depois que eu coloquei o granulê em toda a volta do bolo, eu venho agora com as uvas também sem semente, vou fazer aqui, vou colocar uma uva do lado da outra em volta aí desse bolo. É uma decoração simples, eu quis fazer aqui decorações que eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer, mas eu quis fazer umas decorações aqui para lembrar muito uma ceia de Natal, as festas de fim de ano, que vocês podem fazer uma decoração dessa forma, colocar numa mesa, vai ficar maravilhoso, vai ficar muito lindo também. Já aqui no meio, pessoal, eu peguei pérolas comestíveis na cor dourado para combinar, como eu falei para vocês, aí com as festas de fim de ano que tem dourado, prata, né? Então eu peguei aqui pérolas comestíveis na cor dourado e coloquei um pouco aqui no meio e já finalizei e assim ficou o resultado do meu primeiro bolo. Vocês tenham gostado, agora vamos decorar o sabor com o morango, tá? Então eu tirei da geladeira também. Coloquei o chantilly numa manga de confeitar com um bico M e aqui eu coloquei um pouco do chantilly na parte de cima só para espalhar muito bem. Então eu peguei aqui uma colher, pode ser uma espátula, você vai espalhar muito bem fazendo uma pré-camada aí na parte de cima antes de decorar com o próprio chantilly. No chantilly, inclusive, se vocês quiserem colocar leite em pó para ficar mais gostoso, pode colocar, tá, pessoal? É que esse chantilly que eu estou usando aqui, ele é bem saboroso, então eu só bati ele mesmo puro na batedeira. Agora com o bico M que eu formei para vocês, eu vou fazendo rosas, né, que é rosetas em toda a volta do bolo. E uma outra dica também, se vocês não quiserem fazer aí cobertura de chantilly, vocês podem fazer a cobertura de chocolate também para o sabor de morango, que vai ficar aí um bolo bombom de morango, assim como ficou um bolo bombom de uva, tá? Aqui no meio eu coloquei também um pouco de granulê de chocolate branco, pode ser raspa de chocolate branco também, que super combina. E venho agora colocando algumas pérolas também comestíveis na cor dourado aí por cima das rosetas, só para dar um destaque mesmo na decoração. E por último, eu separei aqui alguns morangos e vou decorar aqui na parte de cima para dar um destaque também no bolo. Como vocês podem ver, decoração muito simples, né, pessoal? Eu tenho certeza, hein, que todos vocês conseguem fazer e vão arrasar aí no Natal, no Ano Novo, ou até mesmo fazer para sua família aí em um domingo, como sobremesa, tá bom? Assim ficou o resultado. Vou mostrar para vocês agora o resultado dos dois para vocês verem. Muito simples e muito fácil de fazer, pessoal. Eu tenho certeza também que essa versão, né, esse bolo que viralizou vai fazer muito sucesso no Natal. Então, se vocês quiserem fazer aí, já começar a testar a receita
para fazer para vender no Natal. Eu tenho certeza que vocês vão lucrar muito e vão ganhar muito dinheiro. Quero dar uma dica para quem não gosta de bolo muito molhado, tá? Vocês podem seguir todo o passo a passo dessa mesma receita, porém na hora da calda, que eu informei para vocês que para cada bolo é 400 ml de leite, um leite condensado, um creme de leite e algumas colheres de sopa de leite em pó, você vai sempre colocar metade dessa receita, da receita de um bolo, tá? Ou seja, 200 ml de leite, meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e algumas colheres de sopa de leite em pó. Fazendo assim, você vai ter um bolo bem úmido, mas não encharcado, não alagado, como é o tema desse vídeo, tá bom, pessoal? Então, se você quer um bolo mais úmido, mas não tão molhado, é só você mudar aí a quantidade da calda e seguir o mesmo passo a passo da receita, que vai dar super certo, tá? Quero aproveitar e falar aqui para vocês sobre a validade, enquanto eu mostro aí por dentro tanto o sabor de morango quanto o de uva. A validade dos dois sabores, tanto de uva como de morango, é de até 3 dias na geladeira, tá bom? No máximo, porque morango e uva perde muito rápido. Então, no máximo, são de até 3 dias na geladeira. E sobre a questão dos valores para venda, para vocês que querem aproveitar e vender agora nas festas de fim de ano, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o valor que eu fiz, tá? Com os gastos que eu tive para saber por quanto vender. Mas a minha realidade pode ser diferente da sua, porque cada região, o valor dos ingredientes é um valor, né, pessoal? Eu sei que tá um pouco parecido aí em algumas regiões, mas nem sempre é o mesmo valor, tá bom? Então, é importante que vocês somem sempre todos os seus gastos. Aqui no YouTube tem muitos vídeos ensinando como precificar os produtos, tá? Para vocês saberem como lucrar. Então, sempre procurem vídeos assim antes de passar os seus valores, para que vocês venham lucrar e não perder, tá bom? Então, pessoal, é dessa forma que eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhe muito com os seus amigos também, nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!